Tivemos grandes avanços no campus Goiânia e ganhamos bastante experiências de como fazer e fazer bem feito. Temos uma proposta diferente e que tem a ver com você e com todos os campos. Vem com a gente, vamos construir isso juntos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu quero primeiramente agradecer a espera de todos vocês, dizer que nós passamos por um problema técnico aqui com a internet, mas graças a Deus tudo está nos conformes. Estamos aqui para esclarecer e apresentar os planos de trabalho para vocês da comunidade do IFG. Aproveito também para informar que todos nós aqui na sala sem máscara estamos testados negativo da Covid-19 e por isso estamos no mesmo ambiente desta forma. Então, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês o IFGente. O IFGente é um coletivo que surgiu em 2013, estamos completando 8 anos, e ele vem sendo construído mãos a mãos, todos de mãos dadas, em prol de uma comunidade melhor, com os propósitos por pessoa, pelo respeito, pela diversidade, com sustentabilidade e propósito. Os pilares do IFGente: renovação, ação, integração e inovação, traduzem o sentimento de grande parte da comunidade do IFG. Por meio do diálogo franco e aberto, ouvindo e debatendo respeitosamente a opinião de todos, foi possível estabelecer as bases desse movimento que norteou a elaboração do plano de trabalho da candidata a cargo a reitora do IFG e aos candidatos ao cargo de diretor do campus Anápolis e campus Goiânia. Então, com vocês, os nossos candidatos. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, todos vocês que estão aí presentes, internautas da comunidade acadêmica do IFG. Pedir desculpa aí pelos nossos problemas técnicos, mas estamos aqui, à disposição para a gente discutir um pouco do nosso plano de trabalho, tirar as nossas dúvidas, e receber aí as devidas contribuições. Muito obrigada. Professor Eliezer. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Também quero reiterar nosso pedido de desculpas devido aos problemas técnicos que aconteceram, os imprevistos, E quero agradecer a presença de todos aqui, o carinho, agradecer também o reconhecimento e a paciência. E estamos aqui para discutir o nosso plano de trabalho também, que é um plano aberto, foi construído com a sugestão de vários membros da nossa comunidade e queremos aqui abrir novamente esse plano, a discussão, ao debate, a contribuição, a todos vocês. Muito obrigado. Professor Cassiomar. Boa noite a toda a comunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje, discutindo e construindo esse projeto que se chama IFGente, em busca de um IFG que nós queremos, que nós acreditamos que é o melhor para a sociedade e a nossa comunidade. Aproveito e sigo o pedido de desculpas aos nossos colegas, aos nossos internautas, por esse problema técnico que tivemos. Nós estamos aqui para discutir e agradecemos a sua presença. Bom, pessoal, a nossa live ela vai ser dividida da seguinte forma. Os candidatos irão, no primeiro bloco, apresentar o plano de trabalho. Depois, nós iremos abrir para os campos discentes, docentes e técnicos administrativos. Após, nós teremos o terceiro bloco, com perguntas e respostas. Portanto, se você quer contribuir com a construção desse plano, já envie a sua pergunta aí no chat, que nós tentaremos responder todas aqui durante a live. Para abrir os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra para a professora Lourdinha. Como nós havíamos dito, esse plano de trabalho ele foi construído a várias mãos. E o principal foco da construção desse plano são os nossos alunos. Então, todo ele foi trabalhado pensando na nossa comunidade,
pensando no nosso alunato e pensando nos nossos servidores e pensando na nossa comunidade. Então, esse plano ele tem 7 eixos. Nós vamos aqui focar, né, principalmente nos eixos que a gente considera mais importante, mas espero que vocês façam uma leitura de todo o nosso trabalho. No primeiro eixo, nós colocamos aí a política de atendimento aos estudantes, onde que nós garantimos aí, né, o fortalecimento e ampliação dos programas de assistência estudantil. Que isso é um compromisso, né, desta gestão, um compromisso de ampliação, um compromisso de fortalecimento, porque nós acreditamos numa educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Fizemos uma leitura em relação à assistência estudantil e nós queremos muito incentivar novas formas, né, de assistência estudantil. E uma delas seria uma assistência de bolsa atleta, para a gente incentivar aí o esporte dentro da nossa instituição. Uma outra coisa que a gente também propôs, tá? É a questão da ampliação, né, de políticas junto aos órgãos municipais, aos órgãos estaduais, em relação ao transporte público. A gente percebe uma grande dificuldade, principalmente em relação aos alunos que estudam à noite, de se movimentar até o campus, principalmente nos horários mais noturnos. Então, a gente tem esse compromisso também de fazer uma mediação junto aos órgãos públicos, da gente conseguir parcerias com esses órgãos, de trazer o ônibus, né, pelo menos fazer conexões através de terminais, para poder facilitar, então, essa mobilidade do nosso aluno, principalmente em relação ao aluno que estuda à noite. E uma outra coisa que a gente colocou também é extremamente importante, que isso engloba todos os campos, que é a questão de avaliar a viabilidade da construção dos restaurantes estudantis. Isso a gente tem como compromisso, né? Nós precisamos trabalhar juntos com todos os campos, né? Pensarmos em possibilidades, pensarmos em como conseguirmos essas verbas através de emendas parlamentares, através de TEDs. Nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? Que a gente consiga realmente construir os nossos restaurantes estudantis. Então, isso é um compromisso que essa gestão está fazendo com a comunidade acadêmica do IFG. Eu vou passar para os demais agora, porque acho que cada um também tem o seu compromisso, mas nós temos vários outros compromissos e a gente vai discutir com vocês durante essa live. Muito obrigada. Obrigado, professora Lourdinha. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Cassiomar, que ele possa dar início. Boa noite. E as propostas para os discentes, né, que a gente traz, está principalmente que a gente considera o discente como uma atividade fim do IFG. Então, todas as propostas pensadas pelo IFG foi realmente com essa preocupação com você, né, nosso estudante. Gostaria de frisar que seria o maior compromisso nosso, juntamente com a professora Lourdinha na reitoria, que é a construção do nosso restaurante universitário, ou restaurante estudantil, que tem como foco, né, quem é do campus Anápolis sabe o quanto é sofrível ver os nossos alunos, muitas das vezes, se alimentando na grama, no gramado, outras vezes até comendo comida perdida, porque não tem nem local para armazenamento. Então isso dói muito o coração dos nossos professores e esse é um compromisso nosso. E como fazer isso? Através principalmente de buscar emendas parlamentares
e principalmente com um compromisso que já foi firmado pela nossa futura reitora, professora Lourdinha. Gostaria de ressaltar também o reconhecimento, né, à autonomia e todo o apoio às representações estudantis. Então, faz-se necessário, né, essa gestão vai estar a todo momento dando todo o apoio, né, para que os movimentos estudantis tenham voz dentro da instituição. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o professor Eliezer, para que ele possa completar um pouco sobre a fala referente aos discentes. Então, o discente, né, é a nossa maior motivação, tá? E a razão maior do nosso trabalho. A formação cidadã desse discente, né, para que ele vá de forma positiva influenciar a sociedade, a sua comunidade, o seu local de trabalho, é a nossa maior preocupação. Tá? Reforço aqui o nosso compromisso na busca da construção do restaurante universitário. Sim, nós devemos e temos a obrigação de buscar essas verbas junto às fontes possíveis. Tá? A dedicação da reitoria, com certeza, será bem maior do que já aconteceu até hoje. Temos certeza também que estaremos livres para que o campus também busque por conta própria os seus recursos. Tá? E queremos reforçar também que a questão do auxílio estudantil, né? Quero citar o exemplo do campus Goiânia, onde podemos, através de uma gestão eficiente, uma gestão com princípios, uma gestão focada no aluno, foi o único campus a aumentar o número de auxílios para os estudantes. Tá? Isso em meio a um corte de recursos que a gente vem sofrendo, todos os campos vêm sofrendo, tá? E com foco no estudante, na sua permanência, no seu êxito, a gente trabalhou em conjunto para aumentar esse número de auxílios. Bom, obrigado pela explanação de vocês. Eu, enquanto professor do IFG, fico extremamente agradecido de ouvir que existe essa preocupação da retomada da construção dos refeitórios e a preocupação com o transporte público, principalmente para os meus alunos de Águas Lindas, que nós sofremos tanto, pois o transporte de lá vem de Brasília. Eu posso só complementar? Pode sim, professor. Para o campus Goiânia, eu quero complementar o seguinte: enquanto a gente não conseguir essa verba para o restaurante, né, para o nosso refeitório, a gente tem já o planejamento de melhorar as condições do nosso atual refeitório, que está muito aquém do que é necessário. Tá? Mas nos comprometemos a reformar aquele ambiente, a ampliar esse ambiente, ou descobrir dentro do campus um outro local que possa também atender os alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós vamos abrir a palavra novamente aos candidatos para falar com você, docente. Professora Lourdinha. Bem, um outro, né, um fator também humano, né, que a gente preocupa quando nós construímos esse plano, quando a gente fala dos nossos princípios, né, por pessoas, né. Então nós estamos nos referindo aí a todos os servidores. Então, quando nós escrevemos aí o nosso plano de trabalho, a gente se preocupou em, às vezes, diferenciar, né, algumas ações, mas nunca pensando em segregar. Eu acho que é isso que a gente precisa dentro do IFG hoje. A gente precisa nos agregar, tá? E quando a gente fala em políticas, por exemplo, em relação aos docentes, nós temos que garantir a autonomia desse professor. Nós temos que garantir, né, que esse professor ele tem autonomia dentro da sala de aula, que ele tem autonomia dentro dos seus planos, que ele tem autonomia de fazer uma boa aula, e que a gente também valorize esse professor. A nossa grande preocupação hoje, e que a gente teve, né, uma grande procura e também alguns questionamentos e contribuições,
foi em relação, né, ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, o que nós temos que fazer, e hoje já está sendo feito, né, através de trabalhos, de comissões aí, quero parabenizar todas essas comissões em função desses trabalhos, de garantir realmente que a gente tenha a efetividade aí de termos, né, as horas garantidas para a pesquisa, para a extensão e para o ensino. E que esse professor, né, que se identifique somente com o ensino, que ele seja valorizado pelo ensino. Que esse professor, que ele se identifique com o ensino, a extensão, que ele seja valorizado por isso. E que o professor que se identifique com o ensino, pesquisa, extensão, e que ele seja valorizado também por isso. Então é isso que nós precisamos garantir, né? Que que esse professor, ele tem essa garantia, né? Através das horas-aulas, através dessa especificidade e através da característica de cada um, tá? E que a gente está aqui para unir isso. De novo, a gente precisa nos agregar, né, e não nos separar, tá? Então, essas discussões que estão sendo feitas, elas serão, né, finalizadas, tá? E provavelmente, né, se nós formos eleita, tudo isso vai ser garantido, essas discussões, e a gente tem certeza que nós vamos aí, né, conseguir, então, uma melhor garantia para todas essas nossas funções, né? Ensino, pesquisa e extensão. Autonomia ao professor. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Agora com vocês, professor Cassiomar, Campos Anápolis. A professora Virginia falou muito bem do que o IFGente pensa, né? O IFGente tem como seus pilares as pessoas, né? Reconhecer a autonomia do professor. E, na verdade, nada mais é que assegurar o que já está na lei. Então, nós, enquanto IFGente, eu, enquanto candidato da direção do Campus Anápolis, é um compromisso com vocês, professores, colegas, essa autonomia docente. Essa autonomia para o professor ele consiga desempenhar as suas atividades da melhor forma possível. Outro ponto que eu gostaria de tocar bastante, que eu acredito ser de extrema importância para os docentes, em relação à jornada de trabalho. Já está sendo discutida, como a professora Virginia colocou, um grupo, né, de todos os campos, em relação à jornada de trabalho. E é um momento de corrigir as falhas que a gente teve na resolução passada. E sim valorizar o que cada professor faz, né? E essa gestão, juntamente com a reitoria, vai estar compromissada em fazer com que essa luta, né, essa jornada, essa discussão seja de fato amplamente discutida e que seja feito melhor, que tenha as melhores condições para o professor. O que a gente observa, colegas, que o número de atestados, o número de professores afastados é muito grande. E pensar bem a jornada docente e ofertar bem, né, e garantir, né, assegurar essa autonomia docente é cuidar das pessoas, é cuidar de você, professor. E claro, os compromissos que a gente assume junto à reitoria, junto a esse campus, a esse grupo, a esse colegiado de professores, é manter também e ampliar os recursos do PIPECT junto às pró-reitorias, os recursos para capacitação, que nos últimos anos vem reduzido. Isso é um compromisso do professor Cassiomar com todos os docentes do Campus Anápolis. Obrigado. Passo a palavra agora ao professor Eliezer, Campus Goiânia. Professores, docentes,
Tem alguns que gostam de ser chamados de professores, outros de docentes. Nosso plano de trabalho vai nessa mesma linha, né? A questão hoje em pauta é a jornada de trabalho, onde firmadas 14 horas de aula, né, horas relógio aula, isso vai impactar bastante na questão de carga horária dos professores. Temos uma proposta para isso. Eu quero agradecer a Corai do campus Goiânia que nos informou sobre essa proposta, essa possibilidade, tá? Que a gente chama de especialização técnica. É um curso de 400 horas, a gente podemos definir como pós-graduação do técnico, tá? Essa pós-graduação do técnico vai divulgar a nossa instituição, vai solucionar em grande parte essa questão de carga horária dos professores, tá? Vai trazer esse aluno para dentro do instituto, é a pós-graduação, né, pós-graduação para o técnico de ensino médio, para o técnico subsequente, e com isso a gente vai divulgar ainda mais a nossa instituição, porque creio eu que todos devem ter se atentado que em algum momento, né, a nossa divulgação está aquém do que ela merece estar, certo? E a jornada de trabalho é um compromisso que a gente tem que discutir, que a gente assume aqui a continuidade da discussão, se necessário a ampliação e da participação dos docentes, tá? Dentro das bases legais. É uma discussão que já era para estar sendo feita há muito tempo atrás, como nós todos sabemos, e que no momento está sendo feito a toque de caixa. Essa é uma visão que eu tenho, é uma visão particular minha, tá? Mas a gente também tem que lutar para mudar essa forma de agir dentro do Instituto, né? Tudo de última hora, tudo em cima da hora. Talvez esse não seja o melhor momento devido às eleições, mas a gente está junto com vocês, docentes, na questão de incentivo à pesquisa também, até com recursos próprios do campus, tá? Pagamento de bolsas aos alunos e também aos docentes, para a sua qualificação, para participação em congresso, tá? O que for legal, e isso tudo será discutido com a comunidade, tá? A gente vai promover esse crescimento, esse incentivo na pesquisa, na extensão, né, na participação de alunos e de docentes e técnicos administrativos, tá? Técnicos administrativos, nós queremos vocês se qualificando, se participando de projetos e tudo mais. Muito obrigado. Bom, obrigado aos candidatos. E agora nós vamos falar com você, técnico administrativo, para completar o tripé que mantém essa instituição de pé. Técnicos administrativos, docentes e discentes. Então, com vocês a palavra da professora Lourdinha. Bem, novamente, eu começo as minhas falas com o nosso maior pilar, pessoas. Quero falar com você, servidor, técnico administrativo. Uma das coisas que também foram super demandadas, né, pela gente, que recai em relação também à questão da flexibilização da carga horária de 30 horas. E o que eu posso dizer é que pode contar com essa gestão, que nós iremos acolher todas as demandas, né, dos técnicos administrativos para melhorar as condições de trabalho. Nós sabemos que essa foi uma luta, que foi uma vitória para nós, né? E nós sabemos disso e a gente sabe que a gente precisa brigar por isso. E a gente vai brigar junto com vocês. Vocês podem ter certeza disso, tá? Esse é um compromisso que nós estamos fazendo, né, em relação também aos diretores que estão com a gente. Nós sabemos que existem dificuldades, mas que a gente vai estar junto, né, brigando junto com o sindicato, brigando, né, para manter essa flexibilização. Nós estamos aí com
também com comissões. Quero agradecer todas as comissões que estão fazendo aí os estudos, né, em vários setores, mas nós vamos brigar por todos, né? Nós precisamos disso. Isso é uma vitória e a gente tem que manter essa vitória, tá? Além disso, nós precisamos também, eu acho que, agregar, tá? A nossa palavra é agregar mais a nossa instituição, agregar mais as pessoas. Eu percebo que existem nichos dentro da nossa instituição, eu percebo que existe uma desagregação em relação aos campos. Então, isso eu percebo claramente, e claramente até mesmo em relação ao posicionamento de alguns campos, né? E a gente precisa acabar com isso. Nós somos o Instituto Federal de Goiás. Nós não somos campus A, nós não somos servidores do campus B, nós não somos docentes, né, do campus C. Nós somos servidores do Instituto Federal de Goiás. Então essa briga, ela é por todos. Ela é por todos. E eu não vou mais admitir, não quero mais admitir que ocorra desagregação mais dentro dessa instituição. São vários anos, onde os campos foram construídos e esses campos foram ficando sozinhos, desagregados. Nenhum campus conhece a realidade do outro campus. Nenhum. E aí a gente olha para o outro e pensa: oh, como esse campo é melhor do que o meu. Todos os campos têm as suas especificidades. Todos os campos são únicos, todos os servidores estão presentes nesses campos. Todos. Precisamos mudar isso. Mas eu sozinha não consigo. Eu sozinha não consigo fazer essa mudança. Eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês para nós fazermos essas mudanças. Para fazermos essas lutas que são difíceis. Principalmente algumas que às vezes estão enraizadas aí. Então eu preciso do apoio de vocês. Então eu só queria fazer esse compromisso. Em relação à questão das 30 horas. Em relação ao compromisso também de agregar. Em relação ao compromisso também de incentivar a capacitação. Fizemos no nosso campus, no campus Goiânia, um edital que foi um edital bastante interessante, onde que todas as pessoas tiveram a oportunidade para sair para estudar. Todos, né, sem nenhuma diferença, todos os servidores tiveram a oportunidade para sair para estudar. Então é isso que a gente precisa, terminar essa segregação. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, professora Lourdinha. Agora com vocês, professor Cassiomar, do campus da Anápolis. Os compromissos que já foram firmados pela professora Lourdinha, gosto de frisar que todo esse projeto nosso ele foi criado em muitas mãos, né, com muitos servidores.
Inclusive, no nosso plano de gestão de trabalho do campus Anápolis, nós fizemos questão de não utilizar o nome técnico administrativo. Nós entendemos que somos um só, então nós todos somos servidores. Então, esse foi um primeiro ponto, porque nós acreditamos que o tratamento tem que ser feito igualitário entre docentes e técnicos, que até então no nosso campus ainda não foi reconhecido. O nosso compromisso é firmado mais uma vez de lutar pelas 30 horas da jornada de trabalho, além de todos os outros benefícios que a categoria teve de ganho nos últimos anos. Não podemos permitir que todos esses ganhos escorram pelas nossas mãos. E é um compromisso que a gente faz com cada um de vocês, técnicos. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar para os técnicos administrativos é a relação os técnicos administrativos, servidores técnicos, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Estamos dentro de uma instituição de ensino. Os nossos servidores técnicos, muitos deles são mestres, doutores e têm capacidade de realizar pesquisa, têm capacidade de realizar extensão. Mas muitas das vezes é impossível dele fazer esse trabalho devido à sua jornada que ele já tem que ser feito no seu departamento. Então, um compromisso nosso, da reitoria, de trabalhar uma política, um regulamento para dar condições para vocês, técnicos, possam fazer a pesquisa e a extensão. E um outro ponto que eu gostaria de deixar frisado, que é a nossa preocupação com a qualificação. Temos que trabalhar para que as licenças de qualificação sejam mais isonômicas, que essas licenças não sejam apenas para um pequeno grupo, ou que essas licenças sejam apenas para atingir A e B. A nossa política de gestão é trabalhar com a isonomia. E para isso, a gente precisa do seu apoio técnico. No dia 14, botando então para o professor Cassiomar para a direção e o professor Lourdinha para a reitoria. Obrigado. Obrigado, professor Cassiomar. Com vocês, professor Eliezer, Campus Goiânia. Bem, colegas técnicos administrativos, servidores técnicos administrativos. Desde quando eu entrei no IFG, em 2004, vindo da EAFUR, antiga Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, eu sempre trabalhei muito próximo aos técnicos. Na coordenação de informática, eu trabalhei com uma coordenadora lá, pessoa excelente. Depois fui para a coordenação acadêmica do Departamento 4, trabalhei ao lado de 2 coordenadoras administrativas, pessoas maravilhosas também. E hoje na gestão, na gerência acadêmica, estão sobre a minha gerência aproximadamente 30 técnicos administrativos. E cada passagem dessa só me fez admirar e respeitar ainda mais o serviço dos técnicos. Eu tenho a honra de estar convivendo diretamente com o trabalho desses técnicos, desses hoje 30 técnicos administrativos. Conhecer a rotina, porque a gente às vezes fala do trabalho deles, mas a gente não foi lá vivenciar esse trabalho. Então eu vivencio hoje esse trabalho diretamente na Corai, na biblioteca e na CORD do campus Goiânia. E expresso aqui o meu maior respeito e admiração a todos eles. Sei um pouco da vida de cada um deles, das dificuldades, dos desafios, das ambições que querem ter, da vontade de crescer dentro do campus, de ser reconhecido dentro do campus. Aí a gente vai trabalhar para isso, com muito respeito aos técnicos. Quem trabalhou comigo sabe que a gente respeita demais os técnicos, um respeito merecido. Nós vamos trabalhar, incentivar esses técnicos a se qualificarem ainda mais.
Quero dar oportunidade também de uma troca de lotação voluntária. Temos técnicos administrativos com excelente formação acadêmica, que está desempenhando papéis aquém da sua capacidade. E isso é valorizar o nosso técnico, valorizar o seu conhecimento, o seu investimento em conhecimento. Ele passou em um concurso, tá? Ele estudou para isso, ele tem uma excelente formação acadêmica, mas às vezes não está no local onde ele pode desempenhar ao máximo o seu papel. Então, de forma voluntária, nós vamos abrir oportunidades para que eles procurem uma nova locação dentro do campus. Tá? Obviamente, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser estudado com chefes de departamentos, chefes de coordenações e tudo mais. Mas esse é o nosso objetivo, valorizar o técnico. Tá? Reforço aqui nosso compromisso em manutenção dos direitos da flexibilização de 30 horas. Dentro do campus Goiânia, temos algumas coordenações técnicas que talvez não sejam atingidas pela questão de turno contínuo, os 3 turnos contínuos. Mas nós já estamos estudando uma alternativa a isso. Tá? Então eu quero falar para vocês que vocês podem contar com o nosso apoio, nossa luta, nossa dedicação na manutenção e ampliação desses direitos relativos tanto à sua jornada de trabalho, quanto à sua qualificação e quanto à sua valorização. Contem com a gente, procurem e nos cobrem sobre isso. Agradeço, muito obrigado. Obrigado. Então nós concluímos aí o tripé dessa instituição, com servidores administrativos, docentes e discentes. E eu gostaria de abrir para a professora Lurdinha, para que ela pudesse falar um pouco sobre a parte da gestão enquanto reitora do IFG. Bem, quando nós nos colocamos como nome para a reitoria, uma das grandes demandas feita pelo grupo e pela comunidade é que a gente precisava fazer algumas mudanças, principalmente também na área de gestão. Então, o que a gente está propondo é que a gente faça uma gestão mais profissional. Quando eu falo uma gestão mais profissional, é uma gestão com foco em planejamento estratégico, é uma gestão que se preocupa em fazer com que os servidores eles tenham menos retrabalho, É uma gestão que se preocupa em não ter que hoje receber um e-mail e já amanhã ter que respondê-lo. É uma gestão que se preocupa com uma eficiência em relação à questão de compras. É uma gestão que se preocupa em relação à questão de demandas orçamentárias. É uma gestão que se preocupa com o outro, da gente se adequar melhor ao nosso ambiente de trabalho. Então, quando eu falo, às vezes, essa palavra eficiente, as pessoas ficam um pouco preocupadas, Mas a eficiência, ela está dentro, dos princípios da administração pública. E a gente precisa, às vezes, trabalhar isso aí sem ter medo. E também, para a gente poder atingir isso, as pessoas precisam compreender e as pessoas precisam também participar e querer participar disso. Quando nós falamos em
fazer uma gestão mais eficiente, nós estamos falando em fazer mapeamentos de processos, que hoje, por exemplo, nós temos dificuldades em determinados setores do próprio servidor sair de férias e não ter ninguém para substituí-lo, porque não sabe o que aquele servidor faz, né? E aquele servidor fica adiando as suas férias porque não tem nenhuma pessoa que consegue executar o serviço. Então, se nós tivéssemos, né, se nós fizermos, né, um mapeamento dos processos em relação aos setores, né, fizermos aí as nossas qualificações referente às nossas funções, nós teremos sim uma eficiência melhor dentro do IFG. Temos propostas, né, de qualificação, né, inicial de todos os gestores. Caímos aí, sentamos aí em cadeiras, né, de gestão, e que às vezes nós nem temos formação para isso. Precisamos ter a formação de gestores. Precisamos conhecer a administração pública. E isso é essencial, né, para a gente começar então a ter um FG mais profissional, a ter, né, menos adoecimento dentro, né, dos nossos setores. Então, a gente está propondo aqui, né, fazer essa gestão, não impor nenhum tipo, né, de posicionamento, mas construir junto com todos essa gestão. Uma gestão onde que a gente possa construir esses planejamentos, uma gestão onde que a gente possa mapear esses processos junto com as pessoas que realmente conhecem os setores. Mapear processos onde que os campos, né, nós temos as mesmas atividades e os campos fazem essas atividades completamente diferentes. Os campos não se conversam. Cada um faz de um jeito. E isso, com certeza, vai facilitar, né, a qualidade de vida de todo mundo. Isso vai fazer com que a gente tenha mais tempo de fazer o que realmente a gente precisa fazer. Hoje um coordenador, ele não faz um papel de coordenador. Hoje um coordenador faz um papel extremamente burocrático. Hoje um diretor não faz um papel de diretor. E vários servidores, né, que estão ocupando cargos, vários servidores que estão aí dentro de setores, que estão fazendo retrabalhos e mais retrabalhos. Porque às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, como fazer. Então é isso que a gente precisa mudar dentro desse instituto. Eu estou há 27 anos. 27 anos, passei por todos os processos, entrei na Escola Técnica Federal, passamos pelo Cefet, hoje estamos no Instituto Federal de Goiás. Tivemos mudança? Tivemos. Tivemos melhoria? Tivemos. Mas precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar muito.
E é isso que eu estou aqui, trazendo o meu nome para a gente começar a pensar um IFG diferente. Um IFG que não esteja vinculado a nenhuma gestão anterior. Um IFG que não esteja vinculado a nenhum tipo dessa gestão que está aí no poder há quase 20 anos. É um IFG de renovação. É um IFG que se preocupa com o outro. É um IFG que se preocupa com a inclusão. É um IFG que se preocupa com a diversidade. É um IFG que se preocupa com pessoas. E principalmente um IFG que aceita as diferenças, que aceita as diferenças de opiniões, sem perseguições, sem ser taxados. Aqui eu não preciso taxar ninguém, porque o IFG, ele aceita todas as pessoas. Todas as pessoas são aceitas dentro do IFG. Todas. E nenhuma aqui é taxada de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse grupo, nós temos uma função. Que é a educação. Educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Esse grupo se preocupa com isso. Se preocupa com a educação. E é isso que a gente precisa mudar dentro do Instituto. E não fazer nichos. E não colocar pronomes, taxar pessoas pelo modo como ela se veste, pelo modo como ela anda. Nós somos uma instituição de educação, e nós, às vezes, não fazemos o papel de educadores. Não fazemos. Eu sei disso por quê? Porque estão falando um monte de coisas aí dentro de outros campos sobre a minha pessoa. E essas pessoas nem me conhecem. Essas pessoas não me conhecem. Se nós estamos aqui, venha conversar comigo, venha conhecer a Lurdinha, saber quem é ela. Saber que ela tem uma história de 27 anos dentro dessa instituição. Saber que ela viveu todos os processos dentro dessa instituição. Saber o que ela deu aula para técnico, para EJA, para tecnólogo, para as graduações, para todos os tipos de modalidades. E que ela segura na mão do aluno, sim,
Ela não desiste. Educação. Esse grupo IF Gente. Educação. Muito obrigada. Ufa! Obrigado pela calorosa resposta, professora Lourdinha. Me sinto contemplado pelo desabafo. Acredito que todos que querem uma mudança se sentiram abraçados nesse momento pela senhora. E agora nós vamos partir para o nosso bloco de pergunta e resposta. Nós já recebemos algumas aqui. E eu gosto de abrir sempre com a mais inusitada, né? Eu peço para vocês que estão aí no chat, que quando você mandar a sua pergunta, se identifique. Se você é servidor administrativo, se você é servidor docente, se você é discente, se você é pai de aluno, nós precisamos saber com quem nós estamos conversando. Então, nós temos aqui a Cleusa Moraes, professora Lourdinha. Cleusa Moraes, ela está perguntando: eu quero saber se a chapa de vocês tem algum partido ou é antipartidária. Com a palavra, professora Lourdinha. Professora Cleusa, acabei de responder a sua pergunta, eu acho, né, que esse meu desabafo. Eu acho que a educação, ela não tem que ser partidária. Eu acho que a educação, ela tem que ser política. Eu acho que nós estamos aqui para formar cidadãos políticos, críticos, mas não partidários. As pessoas, elas têm direito, né, de ser filiados a qualquer partido, mas o IF Gente, ele não tem partido. Nós estamos aqui brigando, lutando por uma educação pública, gratuita, inclusiva, laica e extremamente de qualidade. Indo além das palavras, né? Muito bem. Cláudio Marra. Prezada Lourdinha e Eliezer, como vocês agirão para garantir que os nossos cursos técnicos não percam a prerrogativa legal, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é de no mínimo 1.200 horas de disciplina técnica? Posso começar? Cláudio, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente, né? Toca no coração do nosso instituto, do nosso campus. Enquanto gerente acadêmico, sou representante da gestão da diretoria do Campus Goiânia no COMPET, né? O COMPET é um conselho de coordenadores de curso técnico, tá? E na última reunião que nós tivemos a respeito das diretrizes de ensino médio, eu tive que fazer uma intervenção bem enfática de que as 1.200 horas não serão negociadas mais. No ponto, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que seguir o que o catálogo técnico determina, tá? E determina no mínimo 1.200 horas da parte técnica. A gente entende que isso é manter a qualidade do nosso curso técnico, que é sim ainda uma forte, né, um ponto muito forte do nosso instituto. Eu falo aqui em questão do campus Goiânia, porque da antiga escola técnica, né, os cursos técnicos são famosíssimos, são tradicionais. O curso de edificação, né, se não me engano, tem 76 anos. Gente, um curso de 76 anos não é para qualquer local, não é para qualquer um. E a manutenção dessas 1.200 horas, tá, vai ser garantida, nem que seja uma. Tá? Nós estamos firmes nessa proposta, tá? A respeito de todas as áreas, todo o ensino, a área de núcleo comum é extremamente importante também. Contudo, a gente tem que atender a alguns critérios técnicos e legais.
Quando eu falo legais, por exemplo, é a questão de atender ao que os conselhos regionais estipulam. Tá? Sem as 1.200 horas, a gente não consegue ministrar as disciplinas e atribuir, e promover a atribuição, a qualidade que o aluno precisa para tirar o seu registro no seu conselho. Tá? Isso é uma questão legal, a gente não pode esquecer disso, deve brigar por isso e vamos brigar. Tá? E eu tenho certeza que vamos chegar num ponto comum que vai agradar a todo mundo. Professora Lourdinha, quer complementar? Bem, Cláudio, eu acho que essa discussão ela tem que ser levada novamente a todas as coordenações da parte técnica. Me preocupo muito em relação aos conselhos, né, da não validação dos nossos cursos, porque afinal de contas nós somos sim, né, uma educação básica, técnica e tecnológica, e a gente tem que se preocupar muito com como esse diploma vai ser dado e como esse diploma vai ser validado por os nossos conselhos. Então, a nossa preocupação ela recai sobre isso e a gente precisa, sim, né, juntamente com o núcleo básico, conversar sobre isso. Eu acho que isso é possível, né? Eu acho que a gente precisa conversar com o núcleo básico para garantir, sim, que os nossos alunos tenham, sim, os seus diplomas reconhecidos pelos conselhos técnicos. Obrigado. Cassiomar, quer complementar alguma coisa? Eu só gostaria de ressaltar que esses catálogos é uma legislação que tem que ser seguida, né, professores? Então, reduzir esse número de carga horária, você está saindo fora da própria legislação, né? Então, é algo assegurado. Né? Então, essa discussão deve ser feita, deve ser conduzida, mas, claro, respeitando essa legislação que já existe. Né? E a colocação do professor Lourdinha colocou é importantíssima. Preocupar também o como que esse profissional ele é recebido no mercado de trabalho. Né? Então, a gente observa que a gente tem vários cursos que, além dessa quantidade de horas, mas é essa quantidade de horas além que faz os nossos alunos serem os diferenciais do mercado. Então, tudo isso tem que ser discutido, né? E tudo isso tem que ser através de uma ampla comunicação entre, né, os professores, entre o colegiado. Isso não é uma decisão da direção ou da reitoria, mas sim de um grande grupo discutindo para chegar na melhor decisão. E o nosso foco, né, é a educação e a formação do nosso aluno, gratuita e de qualidade. Obrigado. Vamos continuar então. Nós temos alguns elogios aqui na live. Tenho falando a respeito do cuidado de vocês em tratarem sobre a refeição no campus, sobre o melhor local. O professor Brito está falando aqui que a instituição precisa dar melhor atenção aos servidores e cuidar das condições de trabalho dos servidores para a realização de suas atividades em cada área. Gilmar está falando que temos que fazer mais e melhor com o recurso que já temos, melhorar as condições para os alunos e servidores. Sobre a fala da professora Lourdinha anterior, muitos comentários aqui na live também. Você é uma referência, Lourdinha, tamo junto, arrasou, amada, palmas. Você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro. Professora Mônica Bartolo, os cursos técnicos são fundamentais, é nossa responsabilidade. E já aproveitando aqui que eu estou nos comentários, vou responder o Wagner Oliveira. Ele está fazendo uma consideração aqui que nós não estamos respeitando o distanciamento e estamos sem máscara. Nós avisamos no início da live, Wagner, que todos nós aqui, os 4, fomos testados negativo para Covid e por isso decidimos fazer a live assim, tá? Está tudo sob controle, os bastidores estão de máscara, depois a gente pode fazer uma filmagem aqui para vocês, caso seja necessário. Vinícius Souza, quais são as propostas para os campos do interior? Bem, Vinícius, as propostas, elas têm que vir de vocês. As propostas, eu preciso ouvi-los,
As propostas, o que eu mais importo, eu acho, como gestora, é escutá-los. E vocês podem ter certeza absoluta que a reitoria vai estar junto com vocês, junto. Uma das coisas que a gente colocou no nosso plano de trabalho, Vinícius, é mais autonomia para os campos. Vocês precisam ter mais autonomia. A reitoria, ao meu ver, ela é um órgão de políticas, né? Nós estamos aqui para fazer as nossas políticas e para encaminhar para vocês. Vocês precisam ter mais autonomia. A reitoria, ela tem que ter o mínimo de orçamento possível. Vocês precisam crescer, vocês precisam ter essa autonomia. Um exemplo básico, eu vou pegar um exemplo básico aqui. Por que a reitoria, uma pró-reitoria de extensão, tem que fazer um edital de extensão e colocar ele fechado para todos os campos? A reitoria faz a política. O edital de extensão, quem tem que fazer são vocês. O recurso tem que ir para vocês. Extensão é prática. Extensão é a conversa com a sociedade. Quem é um pró-reitor para falar quais são as áreas que o campus tem que executar? Quem vivencia as necessidades daquela região? São vocês. São vocês. Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos ser vistos? Como é que nós vamos fazer, né, essa amplitude junto à sociedade, que é o nosso dever, né? Se esse edital está fechado, esse edital tem que estar aberto para cada campus. O dinheiro vai para o campus e o campus faz o seu edital, analisa, né, a sua região e verifica quais são as necessidades dessa região e faz o seu edital de acordo com as necessidades. É isso que nós precisamos. Autonomia para os campos. Isso vale para a pesquisa, isso vale para o ensino. Sabemos aí da dificuldade de campus, né, que está aí com dificuldade até de se manter. Eu vi isso, a gente vivenciou isso dentro do CODI. Então, a reitoria tem a obrigação de ajudar esses campos. Tem a obrigação. Dinheiro não é de reitoria. Orçamento não é de reitoria. Orçamento é para os campos. É isso. As necessidades têm que vir da própria comunidade. Eu não conheço a realidade hoje de Águas Lindas. Eu não conheço a realidade hoje de Formosa. Mas vou conhecer. Vou conhecer através da nossa reitoria itinerante, onde que nós vamos com os pró-reitores
Junta a comunidade para saber o que aquela comunidade precisa, de que realmente aquela comunidade necessita, quais são os anseios daquela comunidade. E a partir daí, construir juntos o que aquele campus precisa. Entendeu? As pessoas não querem deixar eu falar, gente. Obrigada. Bom, pessoal, não é isso. A gente está com o tempinho um pouco estourado. Eu quero agradecer aqui José Elias Domingos. Ele faz também a discussão, ele agradece, né, as discussões sobre a jornada de trabalho docente, a valorização dos cursos técnicos, que é o pilar dos IFs. Um abraço do professor José Elias Domingos. Então está aí mandado, né, dado o seu abraço. Professor Lurgia, nós temos uma pergunta aqui do Bruno Melo, ele é discente, e eu vou emendar ela com a pergunta do Fábio Campos. Bruno Melo pergunta: quem são os parlamentares que serão procurados na busca por emendas a essa candidatura? E o Fábio, ele completa, né, entendendo que parlamentar seja aquele que nos representa tanto na Câmara quanto no Senado. Então, como a gestão Lurdinha, próxima reitora do IFG, ela vai buscar essas emendas para sanar tantas dificuldades dos nossos campos? De novo, vou bater na mesma tecla. Eu não tenho preconceito nenhum com partido. Se quer ajudar a educação, estamos abertos. O que nós não vamos fazer é com chave. É isso. Não existe com chave, com partidos políticos. O que nós queremos é quem quer ajudar a educação. Quem quer ajudar, quem quer trazer emendas para dentro dos campos. Quem quer trazer, ter lá a sua participação, porque a gente sabe que cada campus tem a sua representatividade, né? E cada setor, em cada região tem a sua representatividade. Quem sou eu para falar, nós não vamos receber dinheiro de fulano, porque fulano apoia ciclano? Gente, nós somos uma instituição de educação. E a gente não está fazendo com chave com ninguém. Com ninguém. Os parlamentares que estão aí lutando pela educação, eles vão nos procurar. Porque eles acreditam na educação. Eles acreditam. Então, esses parlamentares que acreditam na educação, com certeza eles vão bater na porta do IFG. E nós vamos abrir a porta para esses parlamentares. Porque com essa crise que nós estamos vivenciando hoje, sem orçamento para investimento, nós não conseguimos fazer os nossos restaurantes universitários. Nós não conseguimos, né, ampliar os nossos laboratórios. Nós não conseguimos, né, melhorar as nossas estruturas aí. Então, nós temos que parar com isso. Eu não aceito o dinheiro de fulano, porque fulano apoia ciclano. Esse parlamentar, ele é a favor da educação? Ok. Porque ele vai lá levar o dinheiro lá para Inhumas. Ele vai lá dar uma emenda parlamentar para Uruaçu. E aí? Nós não vamos aceitar? Não. Essa é uma instituição de educação e onde nós estamos abertos a qualquer tipo de emendas parlamentares que tenham foco para a educação. Obrigado.
Uma pergunta do Bruno Melo. Nem todos tiveram oportunidade de receber formação no exterior. O Brafitec só contempla as engenharias do Departamento 4 do Campus Goiânia e da Elétrica de Jataí. Demais cursos foram largados ao léu pelo programa. Como resolver? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Nós colocamos dentro do nosso plano, como é que ele chama? Bruno, nós colocamos dentro do nosso plano, que eu acho que já temos a política, né, de internacionalização, que eu acho que essa política ela tem só que crescer, né? Precisamos romper as barreiras aí do Instituto, precisamos, né, fomentar a internacionalização dentro dos campos. Precisamos ter dupla aí diplomação. Para isso, a gente precisa investir num centro de línguas. É isso que a gente propôs no nosso campus, no nosso plano. Investir num centro de línguas. Investir em formação para vocês. Porque para vocês poderem fazer um curso fora, para qualquer convênio, né, que a gente faça, esse aluno precisa falar, né, uma segunda língua. Ele precisa falar uma segunda língua. Então a gente precisa investir nisso. E isso é uma proposta que a gente colocou no plano para conversar aí, né, com os professores de linguagens, para a gente conseguir realmente avançar nesse assunto. De como é que a gente vai conseguir, então, colocar esse centro de línguas para funcionar e abrir esses convênios, né? Abrir esse mundo de convênios que a gente precisa. E não só falar, mas ir atrás, fazer acontecer, né? Não só com a França, com a Finlândia, com a Alemanha, hoje que nós temos convênio. Vamos fazer convênio. Vamos fazer acontecer, fazer convênio. Mas precisamos formar vocês. Precisamos dar essa segunda língua. Porque não adianta. Isso é uma exigência. Dependendo do país, isso é uma exigência. Então, faça um convite aí aos professores de linguagem. Vamos pôr para funcionar o centro de línguas. Conte comigo. Ok, obrigado, professora. Nós vamos abrir agora para as considerações finais de todos os candidatos. Vamos começar com o candidato à direção do Campus Anápolis, professor Cassiomar. Quero agradecer, né, a participação de cada um de vocês, estar aqui ouvindo poucas das nossas propostas. A gente tem um plano de gestão pensado em vocês, servidores e alunos, que pode ser acessado pelo nosso site ifgente.com.br, onde você vai encontrar ele na íntegra. E queremos finalizar, né, essa live de hoje, ressaltando o nosso compromisso com cada um de vocês. Eu gosto muito de falar isso em todas as conversas que a gente está tendo durante o campus, e que, por sinal, está sendo muito bem recebida pelos professores, pelos técnicos, pelos alunos. A gente coloca o nosso nome dentro desse projeto IFGente com uma responsabilidade muito grande. Já são quase 12 anos que o Campus Anápolis desde que se fundou, está na mão do mesmo grupo político e que deu passos, mas passos tímidos, e acreditamos que podemos somar muito.
Para isso, a gente pede o seu voto para a direção do Campus Anápolis, para a professora Lourdinha, para a reitoria. E só para finalizar, é um compromisso meu. A minha idade ainda é um pouco, não tenho a experiência que a professora Lourdinha tem. Mas eu não colocaria meu nome para fazer uma gestão que não impactasse, para ser uma gestão que não fosse a melhor gestão que o IF Anápolis já teve. Esse é o compromisso do professor Cassiomar. Obrigado a todos. Obrigado, professor Cassiomar. Com vocês a palavra, professor Eliezer, candidato à direção do Campus Goiânia. Eu quero iniciar agradecendo a sua participação, a sua disposição em nos ouvir, em considerar as nossas propostas e entender que nós estamos aqui trabalhando para o melhor para a nossa instituição, enquanto campus, enquanto IFG, enquanto pessoas, servidores, discentes, técnicos, administrativos, docentes. O que nós queremos é uma instituição forte e leve, certo? Vocês vão entender o que eu estou falando. É uma gestão que vai trabalhar em favor dos nossos servidores, em favor dos nossos discentes. Tá? É uma gestão humana, uma gestão que se importa muito com o nosso colega de trabalho, com os nossos alunos. Na GAI eu tive muitas experiências transformadoras mesmo, junto à realidade dos nossos alunos. Tá? Foi muito importante, está sendo muito importante. Trabalho com técnicos maravilhosos, pessoas excepcionais, profissionalmente, pessoalmente. E todo o nosso plano foi feito com base nisso. Uma instituição forte. Tá? Nosso plano não é partidário, é institucional. Está aberto a críticas, está aberto a sugestões, opiniões. Conversem conosco. O IFG é um grupo aberto, é uma comunidade aberta. Quer fazer parte? Basta nos contactar. Venha discutir, colocar seus pontos de vista, seus contrapontos. Estamos aqui para ouvir mesmo, para discutir a nossa instituição. Eu tenho 23 anos de rede federal, 17 no Instituto, aqui em Goiás, né, e outros anos lá na IAFU. Tá? São duas instituições maravilhosas. Nós fazemos diferença na sociedade. Nós podemos mudar a sociedade. Pouquinho em pouquinho a gente vai mudar. Tá? E é isso que nos move. Tá? Fazer a diferença na vida dos nossos alunos e dos nossos colegas servidores também. Então eu peço que você vote na professora Lourdinha para a reitoria, vote no professor Eliezer para a diretoria do Campus Goiânia, porque dessa forma a gente vai poder fazer mudanças locais e institucionais. Tá? Contamos com o seu apoio. Fique com Deus, seja muito bem-vindo a essa instituição, ao nosso grupo, à nossa comunidade, e muito obrigado a todos. Obrigado, professor Eliezer. E para encerrar o nosso bate-papo, professora Lourdinha, com as considerações finais. Bem, primeiramente eu quero agradecer a toda a equipe aqui presente. Obrigada. Quero agradecer também a todo o grupo do IFG que está me apoiando, que cada um faz a sua parte e cada um está se esforçando aí durante esse pequeno prazo dessa campanha. E quero falar um pouquinho da professora Lourdinha para vocês, para quem não me conhece. A professora Lourdinha, ela é casada, mãe do Gabriel. Ela adora animais, ama música e adora ser professora.
São 27 anos da minha vida dedicada a essa profissão. 27 anos. Onde eu pude aprender muita coisa. Muita coisa. E ainda continuo aprendendo com os meus alunos. Que para mim são as coisas mais valiosas, que é essa troca de experiência. Esses depoimentos que eu estou recebendo, são daqueles alunos que falam: você não desistiu de mim, que você acreditou em mim. E é isso que eu venho aqui agora pedir para vocês. Que vocês acreditem nesse grupo. Que vocês acreditem na professora Lourdinha. Que a gente possa fazer a diferença. Que a gente possa mudar o Instituto Federal de Goiás. Que a gente possa ser uma renovação. Que a gente possa se sentir realmente acolhido por essa instituição. E que a gente seja realmente um instituto único, com todos os campos unidos, todos os campos agregados, e que a gente consiga crescer juntos. Para finalizar, eu peço o voto de cada um de vocês. Se vocês me derem essa confiança, eu tenho certeza que nós iremos fazer a diferença. Nós, todos nós. Muito obrigada. Obrigado, professora Lourdinha, professor Cassiomar, professor Eliezer, pelas palavras, pelos esclarecimentos. Informar a todos os internautas, todos que acompanharam a live, que as perguntas que não foram respondidas aqui serão respondidas posteriormente, enviadas a cada um de vocês ou disponibilizadas nas redes sociais dos candidatos. Aproveito para pedir para que você siga e acompanhe as nossas redes e as nossas propostas. Para seguir a professora Lourdinha no Instagram, @lourdinha.ifgente. Professor Cassiomar Lopes, @cassiomar.ifg. Professor Eliezer Marques, @Eliezer Faria. Entre no nosso site www.ifgente.com.br e conheça esse grupo que quer a mudança do IFG. Boa noite a todos e muito obrigado.